E aí, pequeno investidor, nesse vídeo aqui eu vou contar para você quais foram os meus últimos aportes aqui no mês de maio e vou te falar um pouquinho também do porquê que eu decidi fazer esses aportes em cada uma desses ativos, tá bom? Então é isso aí, vou te compartilhar um pouquinho da minha estratégia desses últimos 30 dias. Um dos ativos que eu já tenho na minha carteira é um fundo imobiliário chamado REC-R11. Ele é um fundo imobiliário de papel, então basicamente a principal estratégia desse fundo é investir em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários, e ele é um fundo que tem um risco-retorno bastante interessante. Ele é um fundo de um risco mais alto, então não é um fundo defensivo, é um fundo que vai buscar retornos maiores para quem é cotista, mas ele é um fundo que é bem diversificado. Tem aí uma série de CRIs, nenhum CRI tem uma representatividade muito grande do patrimônio, que é bastante interessante e nos dá uma segurança maior. Além disso, esses CRIs, mais de 80% deles estão atrelados à inflação. Então, em momentos de alta da inflação, como o de agora, esse fundo imobiliário tem conseguido entregar excelentes retornos. Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou um dividend yield acima de 14%. Então, é um retorno aí bastante interessante, mesmo quando você compara com a taxa Selic, com investimentos relacionados à inflação, é um retorno bem legal. Ele é um fundo imobiliário que costuma ter suas cotas ali sendo negociadas entre R$ 98,00 e R$ 105,00, então ele não tem grande volatilidade, o que é bacana, afinal de contas não tem grandes variações patrimoniais no mês a mês e no dia a dia, mas ele é um fundo que costuma fazer emissões com alguma frequência. Se você não souber o que é uma emissão e nem o que é o termo subscrição, eu vou deixar um link aqui em cima. Você assiste porque é bem legal saber sobre isso. Subscrição normalmente abre grandes oportunidades da gente comprar os ativos que a gente já tem na carteira pagando menos, pagando com descontinho. E neste mês que passou, o REC-R11 emitiu novas cotas e eu participei dessa emissão. Comprei as novas cotas dessa subscrição, que foi um pedaço razoável do meu aporte no mês. Como esse fundo imobiliário me protege contra a inflação e tem pago os bons rendimentos, ele tem um papel estratégico na minha carteira para me dar uma cadência e uma consistência nos meus dividendos mensais. Então por isso que eu decidi participar dessa emissão e comprar novas cotas. O meu segundo maior aporte no mês foi em uma ação, foi na Magazine Luiza. Eu tenho aportado todos os meses em Magazine Luiza desde o mês de janeiro. Eu tenho feito aportes recorrentes, mesmo sabendo que a Magalu e todas as empresas do varejo estão passando por um momento bem difícil de resultados. O contexto externo nos leva a uma crise econômica grande, uma taxa de desemprego muito alta. Isso faz com que empresas de varejo que já possuem margens bem comprimidas e bem apertadas tenham mais dificuldade ainda de conseguir vender. Elas precisam fazer mais promoção. Quando uma empresa faz muita promoção, ela diminui a margem dela. Isso atrapalha o resultado. Além disso, a gente sabe que a inflação está muito alta. Uma inflação alta significa, na verdade, que os custos dos produtos e das matérias-primas também fiquem mais altos. Então, empresas do varejo estão encontrando um momento em que elas estão precisando reduzir a sua margem para conseguir fazer mais promoção e tentar vender, e ao mesmo tempo os custos aumentando, e que também espreme a margem ainda mais. Desafiador o momento para o varejo. Enquanto a gente não tiver aí uma taxa Selic e uma inflação diminuindo, para que de fato a economia consiga ganhar um respiro e o emprego consiga aumentar para que as pessoas passem a gerar mais renda e por consequência consumir, empresas do varejo têm tudo para continuar sofrendo. Mas, como o meu mindset de investimento é de longo prazo, e eu acredito que a Magazine Luiza é uma empresa muito diferenciada, é uma empresa que tem diferenciais competitivos importantes do ponto de vista tecnológico, logístico, tem lojas espalhadas em pontos muito bons, eu acredito que a Magazine Luiza vai sair dessa crise ainda mais forte. E o meu pensamento de investimento de longo prazo me permite fazer aí aportes recorrentes e mensais sem ficar preocupado nessa variação de curto prazo, nessa desvalorização que a gente tem visto nas ações. Então por isso que novamente nesse mês aqui de maio, Magazine Luiza foi parte dos meus aportes. E o meu outro aporte no mês foi num fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário se chama URPR11. Ele é um fundo imobiliário da gestora AUR, que é um fundo imobiliário de papel, e esse é um fundo chamado High Yield. Sabe o que quer dizer High Yield? Na verdade, ele é um termo em inglês que quer dizer, que ele busca retornos maiores a quem é cotista, quem é sócio daquele investimento. Só que você conhece bem a máxima que gera todos os investimentos: risco, retorno.
Então, se um fundo imobiliário tem uma estratégia buscar retornos maiores, a gente sabe também que ele tem um risco maior. Por isso, o RPR11, ele tem uma participação menor na minha carteira de investimentos, mas ele faz sim e fez sentido para mim ter mais cotas deste fundo para conseguir tentar buscar ali um retorno acima da média, um retorno mais apimentado, conseguir dar um up nos meus dividendos. Agora, o RPR11, ele não tem essa participação muito grande, ele não representa nem 5% dos meus investimentos, está abaixo disso, e ele é um fundo imobiliário que eu comecei a aportar recentemente. O meu primeiro investimento nesse fundo foi no mês de abril, e eu fiz esse investimento justamente para aproveitar uma nova rodada de emissões que o RPR estava fazendo. Essa rodada de emissões ela aconteceu no mês de maio e foi quando eu aproveitei para fazer a maior parte dos aportes nesse fundo. Dessa forma eu consegui comprar cotas muito próximo do valor patrimonial e com um desconto grande versus os valores que essas cotas são negociadas no mercado secundário. Para você ter uma ideia, esse fundo imobiliário emitiu cotas a R$ 102,45. Se você olhar no home broker hoje, eu imagino que a cota desse fundo imobiliário deve estar sendo negociada próxima de R$ 110. Então a gente está falando de R$ 8 de desconto por cota versus o valor que está sendo negociado no mercado secundário. Então sim, foi bastante interessante participar dessa subscrição, comprar novas cotas que estão sendo emitidas para quem já era cotista. Qual foi a minha estratégia que eu vou dividir com você aqui? Os fundos imobiliários, de tempos em tempos, fazem emissões, principalmente os fundos imobiliários de papel. No mercado de fundos imobiliários, desde o ano passado, não é um mercado que está tão atrativo, porque a taxa Selic está muito alta e a gente sabe que quando a taxa Selic está alta, os fundos imobiliários tendem a ficar desvalorizados. Muita gente migra os investimentos para renda fixa. Isso é normal, isso acontece, já aconteceu várias vezes e está acontecendo de novo. E abrem oportunidades interessantes de compra. Os fundos imobiliários estão tentando emitir e captar mais dinheiro no mercado, ou seja, emitir novas cotas. Mas eles não estão encontrando tanta facilidade assim. Por isso que isso é uma baita oportunidade. O que eu fiz? Eu comprei algumas cotas do RPR11, não muitas, paguei lá R$ 108 na época, para eu poder participar das emissões. E essas emissões elas iam ser feitas a R$ 102,45. A primeira rodada, então, da subscrição me deu direito a comprar um número de cotas proporcional às cotas que eu já tinha. Como eu tinha poucas cotas, eu poderia nessa emissão comprar poucas cotas. Mas até aí tudo bem. Por quê? Normalmente sobram cotas em que as pessoas que têm direito resolvem não comprar. Essa sobra, para quem participou da subscrição, ela vem e é disponibilizada, ela é ofertada para essas pessoas. E como os fundos imobiliários não estão conseguindo captar muito dinheiro, porque ele não está conseguindo ser tão atrativo quanto outros tipos de investimento, essas sobras ficaram aos montes para quem participou. Como eu participei, eu podia comprar nessa participação um pouquinho de cota e nessas sobras eu pude comprar 5 vezes mais o que eu tinha direito a ter comprado na primeira rodada. Então eu pude aumentar muito a minha participação, comprando muitas cotas, pagando R$ 102,45. Muitas cotas a R$ 102,45, fazendo o preço médio com poucas cotas a R$ 108, me trouxe o preço médio total do RPR11 para bem próximo de R$ 103. Olha que interessante. Então eu consegui aumentar minha exposição em um fundo imobiliário que costuma sempre estar sendo negociado acima do valor do preço de patrimônio, é normal porque é um fundo imobiliário de maior risco, e ao mesmo tempo eu consegui comprar neste momento pagando muito próximo do valor de patrimônio, pagando com desconto. Legal essa estratégia, né? Foi ela que eu apliquei nesse mês e consegui de fato aumentar minha participação no RPR11. Para você ter uma ideia, o RPR11 teve um dividend yield nos últimos 12 meses próximo de 20%, bastante alto. Foi um dos maiores retornos aí do mercado de fundos imobiliários. Mas lembre-se, retorno não vem de graça. Se o retorno é alto, o risco também é mais alto. Então precisa ficar bastante atento. E nem nada do que eu falei aqui foi uma recomendação de compra. Eu estou compartilhando com você o que eu tenho feito de estratégia para minha carteira pessoal. Conta aqui para mim nos comentários quais têm sido as suas estratégias e quais foram os seus últimos investimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Até a próxima, um grande abraço.